Boa noite. Está começando mais um programa O Livre, transmitido pela Band MT, TV Cidade Verde. O convidado desta terça-feira é o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. Nascido em Caicó, no Rio Grande do Norte, ele acompanhou a família aos 3 anos de idade na mudança para Rondonópolis, onde construiu sua carreira política. Graduado em Matemática e Direito, foi professor e policial rodoviário federal. Eleito primeiro suplente de Pedro Taques em 2010, assumiu em janeiro de 2015 a vaga do titular, que passou a exercer o cargo de governador do estado. Aos 46 anos, Medeiros é vice-líder do governo Michel Temer no Senado. Eu vou entrevistá-lo em companhia de 2 convidados. Alexandre Aprá, jornalista acadêmico de Direito e atualmente editor do blog Isso é Notícia. E Onofre Ribeiro, jornalista, professor universitário, historiador e PhD em assuntos ligados a Mato Grosso. Senador, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Augusto, Aprá, professor Onofre, enfim. Vamos começar perguntando o seguinte: o senhor tem se destacado em pouco tempo no Senado como um defensor da ética na política, tem mostrado muito vigor nos discursos e nas ações em favor dessa causa que é atualmente a causa do Brasil. Como é que o senhor se sente presidido por um senador como Renan Calheiros? Olha, na verdade, eu vejo que a ética, ela é um meio, né? Não vejo ela como um fim. Mas nós temos visto que, infelizmente, no Brasil, ultimamente, tem que se fazer passeata para cobrar a ética, né? O que deveria ser o normal, que quem exercesse um cargo público pudesse ter inerente essas características todas. Deveria ser pré-condição. Exato. Então, hoje nós tivemos, você veja bem, semana passada tivemos o STF trabalhando sobre um tema que todo o STF debruçado se alguém que seja réu poderia estar na linha sucessória ou não. Então, assim, eu falo, poxa, que coisa, né? Quando um presidente da República não pode continuar no cargo se tiver se for transformado em réu. Exatamente. Então, eu falei, nós estamos precisando realmente evoluir nessa questão. Agora, em relação ao Senado, já está findando também, esses processos todos do Renan, esses processos todos inquietam a casa, eu sinto, porque não deixa ninguém tranquilo. A gente sente que, embora ele seja investigado e a gente tenha que, à luz do direito, dizer, olha, ninguém é considerado culpado mas a gente sabe que a população não tolera e não suporta que os seus representantes máximos, ainda mais de um poder da importância do Senado, pese sobre ele qualquer coisa, porque fica parecendo Só no Supremo são 11 inquéritos. Exato. Então fica parecendo aquelas exigências, né? Na verdade, o que as pessoas esperam do seu representante é mais ou menos aquela que se espera do bispo, acho que é lá em Coríntios que tem na Bíblia, né? Que seja probo, marido de uma só mulher, aquela coisa toda, né? Do político se espera um pouco dessa santidade também. Perfeito. Aprá. Eu queria perguntar para o senador, boa noite, inicialmente. O senhor é vice-líder do governo Michel Temer e também, como o Augusto falou, é patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal, é funcionário público federal. Como que o senhor, como funcionário público federal, vê a PEC 241 que limita os gastos públicos não só para o servidor, enquanto direitos, a PEC prevê a suspensão de alguns direitos ou a não concessão de alguns direitos trabalhistas dos servidores, mas como o senhor vê para o futuro o servidor público que vai ver o contingenciamento de investimentos nas áreas fins do Estado? Na verdade, a PEC, para data vênia, já que Vossa Excelência está no curso de Direito, né? Você vê que o jornalista está em outras áreas também, né? Eu vou ter que advogar os meus processos. Então deixa eu usar o data vênia aqui, né? Data vênia, a PEC, ela não corta nada, ela não contingencia nada e ela não move absolutamente nenhum direito. O que ela diz é o seguinte, é uma coisa bem básica que meu pai acabou implantando
Já quando ele trouxe a gente do Nordeste, meu pai implantou uma 241 lá em casa. Qual era a meta? Meu pai tinha pavor de banco, tinha pavor de dever. Então lá em casa não se comprava nada fiado. Assim, e só gastava o quanto ganhava. Lá já tinha eu cresci com uma 241 lá em casa. E o Brasil, eu penso que Cabral devia ter trazido ela, viu, professor Onofre, de Portugal. Porque nós começamos a ter essa inteligência econômica toda, e aí remeto ao que eu ouvi de um governador da Bolívia sobre a dívida externa brasileira e o fato de que na Bolívia, na época, eles não estavam com dívida nenhuma. Eles falaram, olha, a gente tem poucos economistas, nos ironizou, é a grande verdade. Nós sabemos um pouco de economia, a gente sabe só uma regra básica, lá a gente só gasta o que arrecada. E eles estavam nadando em mar da tranquilidade enquanto nós estávamos arrebentados. Desde aquela época que a gente vem arrebentado. De Collor para cá, por exemplo, nós vemos todos os anos gastando mais, além do que arrecadamos, coisa em torno de 6% além da inflação. Todos os anos, com superávit, com menos alto, enfim, a gente gastou mais. Enfiamos o pé na jaca mesmo. E a Dilma, então, enfiou com os dois pés. O caso é que, lá no Collor, nós tínhamos em torno de 21, 22% da carga tributária. Era. Hoje, já caminhando aí para os 40%. Então, a gente podia aumentar impostos. Então, toda vez que a coisa piorava, aumentava um pouco de impostos. Ou então, tomava emprestado. Acontece que hoje nós já estamos com a dívida nas estratosfera. Agora, chegou-se o ponto que as pessoas não querem mais pagar impostos. E nem dá para estar pegando mais dinheiro. Então, uma cobrança que vem da sociedade há muito tempo, assim, o governo precisa enxugar as gorduras. E aí, optou-se por essa linha. Eu penso que ela pode não estar pronta e acabada, mas nosso caminho tende a ser por cortar os gastos. Agora, respondendo objetivamente em relação aos servidores, os servidores, ele entra no gasto geral do governo, é bem verdade, não vai ter, não vou dizer aqui que vai ser céu de brigadeiro, nós vamos ter apertos, vai ter arroxo, até porque nós estamos na UTI em termos econômicos. E aí o remédio é amargo para todos nós. E nós, por longo tempo, eu já digo que o servidor não é que vai mudar. Nós toda a vida tivemos que tirar leite de pedra para conseguir alguma coisa. Vai continuar do mesmo jeito. Vai ter aquela luta sempre, mas eu vejo que é necessária a PEC. Onofre. Augusto, que bom estar com você. Prazer é meu. Senador. Senador sempre dá uma boa conversa. Pegando esse gancho da 241 que o Alexandre levantou, a gente chega e a sua resposta, a gente chega hoje ela se tornou uma questão ideológica, quando na realidade ela é uma questão econômica. Básica gestão financeira e econômica. Aliás, basicamente gestão financeira, né? Primária, mas tornou-se um viés ideológico e me parece que ela caiu numa vala que o Brasil está vivendo hoje, que é o do caos ideológico. Nós e eles. Nós e eles. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim, eu vejo com pena, como dizia minha avó. Porque o debate podia ser mais rico, podia ser mais desarmado, com menos armas, e podia ser com menos mentira. Eu vi discursos, por exemplo, da tribuna do Senado dizendo o seguinte, olha, vai acabar com dinheiro para a educação e para a saúde, vai acabar com o FGTS, 13º. Eu ouvi essas coisas. FGTS, 13º, misturaram alhos com bugalho e joga para as pessoas. E está causando verdadeiro pavor. Eu fui na Gleba Carimã, perto de Rondonópolis, zona rural, e chegou uma senhora bem simples, eles pegam a TV Senado. Hoje a informação chega nos maiores rincões do Brasil, mais distantes. E ela falou, olha, eu queria que o senhor votasse contra o PEC. Eu me pegou de surpresa o PEC, eu pensei que era alguma... Aí eu lembrei, falei, deve ser a PEC. Eu falei, a PEC é a 241. Ela sabia o número. Aí eu falei, olha, nós estamos analisando, lógico que eu não ia polemizar com ela e tal, mas eu vi a preocupação dela com aquilo, porque ela estava com medo de perder até a terrinha dela lá, para ver como é que as pessoas estão aterrorizadas. Então o debate ele fica um pouco troncho. É óbvio que essa PEC, não vamos dizer, ela é uma PEC, é uma maravilha, a gente queria que ela tivesse acontecendo nesse momento, até porque nós estamos trocando o pneu com o carro andando, a coisa muito atribulada, mas nós temos, todo mundo concorda que precisamos fazer alguma coisa. Agora, na questão da educação, por exemplo, ela afeta as 63 universidades e os institutos, mas a educação
básica, a educação fundamental e o ensino médio, é incumbência dos estados que vêm, esses repasses já são constitucionais e vão vir de todo jeito. Então não são afetados. Boa parte dos estudantes que estão lá, por exemplo, protestando, eles acham que vão acabar com o dinheiro do ensino médio ali. Então, respondendo também objetivamente, o que acontece é que devido a essa ideologia forte, eu diria até maniqueísta, nós e eles e tal, então assim, qualquer coisa que você colocar eu sou contra. Então fica difícil. Mas, senador, agora é uma pergunta ao vice-líder do governo. Eu até conversei com o presidente Temer logo depois da posse, da consumação do impeachment. Eu estava num grupo de jornalistas e todos disseram o seguinte: o senhor precisa mostrar como está o país que o senhor assumiu. Ele não fez isso. Ele não apresentou os estragos provocados pelo governo do PT. Agora, nós ouvimos senadores do PT discutindo essa PEC como se o problema tivesse sido criado pelo governo atual. O senhor não acha que o presidente Temer errou a não apresentar a herança que ele tinha recebido? Eu falei inclusive do plenário, nós temos um desafio, é mostrar a herança maldita, é você demonstrar o diagnóstico do paciente, dizer, olha, esse é o quadro. Nós estamos com pancreatite, estamos com câncer no pulmão e estamos com câncer na laringe e a tireoide também está com problema. Esse é os pontos. Nós temos que atacar aqui e acolá para a população sentir. Do contrário, a PEC necessária, o sujeito está tomando remédio e ele acha que não está doente. É como se você for atravessar a velhinha, que realmente ela precisa atravessar a rua, mas ela não está sabendo que tem que atravessar, ela vai contrariada. Pois é, então, o presidente deveria ter feito. Deveria. E eu temo que tenha passado da hora. O senhor falou em gastar mais do que arrecadar. O senhor acha, por exemplo, que é justo, ou pelo menos que uma escola estadual lá na periferia, que um hospital público que já historicamente é sucateado, que paga mal seus profissionais, você acha que ele lá na ponta, ele arrecada mais do que ele gasta mais do que ele arrecada? Ou seja, ali está se gastando muito? Você acha, então, a sua opinião é essa, de que há um exagero nos gastos públicos nas áreas fins, no hospital, na escola, então essas unidades precisam ter os gastos congelados? Como não, nós estamos falando... Não acha que é outro tipo de forma de reforma que o país precisa? Inclusive tem uma financeira, mesmo reforma tributária? Na verdade, essa PEC, ela traz no seu laço, porque essa PEC sozinha, é bem que saiba, ela não resolve os problemas. Senão, os gastos vegetativos continuam subindo, bate num teto, que uma hora não vai ter espaço para investimento algum. Essa que é a verdade, uma das críticas Praticamente já não há. Exato. Então, o que ocorre? Ela vai precisar vir acompanhada de outras reformas. Reforma tributária, por exemplo. Nós precisamos... Agora, Previdenciária. Nós precisamos melhorar os gastos, porque, veja bem, nós somos um dos países que mais gasta com educação. E o nosso índice todo ano é muito ruim. Então, os gastos nossos não têm se revestido em qualidade do serviço. Nós somos um dos países também que mais investe em saúde. E nossa saúde, ela não chega na ponta. Vou citar aqui o remédio a alto custo. A sociedade praticamente não tem acesso a esses remédios. E o Estado gasta com essa estrutura. Mas eu não defendo, não é esses gastos aí que eu estou te falando. É tanto que, citando as escolas, essas escolas não serão atingidas. Por exemplo, a escola da periferia, por que ela não vai ser atingida? Porque nós estamos falando de gastos federais, lá o gasto do governo federal. Então, só as universidades, em tese, seriam atingidas. Mas mesmo as universidades, ela tem um piso, mas não tem um teto. O que vai dificultar para os políticos agora é que não vai ter mais aquele político que defende tudo. Ele vai ter que escolher educação ou escolher investir nos estádios. Ou ele vai ter que escolher a saúde ou investir no VLT. Bacana. Ele não vai poder defender as duas coisas. Então o governo vai ter que escolher prioridades. Eu construo 12 sedes maravilhosas, bilionárias, ou eu vou investir em saúde. Eu vou construir transporte rápido, Transporte rápido, esses VLTs da vida, e gastar 2 bilhões com cada um, ou eu vou investir no outro setor. Então vamos ter que escolher prioridades. E eu temo que essa PEC vai fazer sobrar dinheiro.
Senador, Vou fazer a última pergunta do bloco. Senador, eu estou muito preocupado com o governo Temer. Ele pegou uma herança, que nós sabemos que foi uma herança maldita, mas eu sinto nele uma insegurança na travessia de 2 anos, muito grande. E ele tem tratado as coisas de maneira muito dúbia. Uma hora ele é assim, outra hora ele não é mais assim, mas também não é daquele outro jeito. Eu fico inseguro e fico pensando que a economia está insegura e o mundo lá fora que está olhando o Brasil está inseguro. Como é que o senhor enxerga o governo Temer, já que ele está do outro lado da sua rua lá no Congresso? Eu concordo em parte com a sua afirmação. Eu vejo que essa característica tem se dado mais nos temas mais políticos, mas na economia tem tido um rumo. A economia, ela está totalmente colocada ali vamos dizer, no capitão do time, que é o Meirelles, o Ilan, aquela turma ali, e nesse ponto eles têm sido bem... Tem mostrado um rumo. Agora, óbvio que o governo precisa passar segurança até para seus agentes políticos, porque senão daqui a pouco essa base começa a se dissipar. Mas é preciso também não ter compromisso com o erro. Eu acho que também tem uma qualidade nisso, que algumas decisões tomadas que não foram corretas, ele não teve dificuldade de voltar, não teve aquela vaidade, porque a Dilma, sim, Dilma era a palavra de rei, se ela tomasse, ela ia até o abismo com aquilo, né? Eu já sinto que é uma qualidade. Agora, isso não pode ser reiterado, né? De forma reiterada. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já com a entrevista com o senador José Medeiros.